Hoje a gente vai convidar uma pessoa muito querida que está com a gente há muitos anos, trabalhando, pessoa super, com uma formação muito eclética, com muitos saberes, muito sabida da vida, até de abelha ela conhece. Então eu vou esperar entrar mais um pouquinho de gente, falar, como sempre aqui eu posso falar para vocês, que é um momento super novo, super diferente para todo mundo. E a gente lançou uma campanha há um tempo atrás, com um dizer bastante importante que a gente vem repetindo e a gente acha que vai repetir por bastante tempo. Olá, Colin, Mama Riggs na casa, Celso Riggs, a Petier chegando, Marina, tudo bom? E o Urga já está por aí. Mas para dizer que a gente pensou como fazer. Nós Dícaros estava no meio de duas turnês, super felizes com o caminhão montado para viajando por aí, com um elenco maravilhoso, com uma equipe incrível, e paramos por causa da pandemia. E nesse momento a gente foi para casa, guardou tudo e ficamos pensando o que a gente podia fazer, né? Já que aqui na minha casa a gente rapidamente não consegue instalar um trapézio, ou colocar 6 pessoas, 8 pessoas, colocar todos os cenários das nossas últimas produções. Então a gente pensou e viu que condizia com muitas coisas que a gente vinha falando sobre cuidados, sobre o amor e sobre o futuro, né? Sobre criar possibilidades, mundos imaginários. E a gente chegou à conclusão, uma coisa que em casa somos todos artistas. Então, a gente está levando essa campanha como um mote, um propósito que coloca todo mundo no mesmo lugar, né? Artista, não artista, estamos todos em casa criando novas formas de viver. E dentro disso a gente lançou alguns experimentos, que agora vai vir um monte de coisa, mas alguns experimentos iniciais sobre... Oi Cris, Marcinha, Marina, olá. São experimentos que colocam uma série chamada Amadores. E a gente começou a fazer algumas coisas em casa e começou a publicar. A gente vai fazer bastante agora alguns experimentos. Deixa eu fixar só algo bastante importante também, que é a campanha de financiamento que a gente também montou com o intuito de criar uma relação diferente com o público, com os amigos, com as pessoas que acreditam no trabalho, em dar uma possibilidade outra de participação junto conosco nessas coisas. Então a vontade agora é fazer com que as nossas ações sejam acompanhadas e nessa vontade de participar, de estar mais junto, a gente conseguir construir uma maneira diferente. Peraí que, sem querer, peraí, que isso assim falou? Foi errado, mandei enviar sem ver. Contribua para não dica seguir se inventando. Apoia-se. Falta, deixa eu tirar esse daqui, o Celso vai colocar de novo. Sorry, pessoal. O Celso vai colocar mais uma vez e a gente vai esperando todo mundo chegar para a gente poder fazer esse papo. Sem deixar de lembrar que a gente estava fazendo uma turnê chamada A Verdadeira História do Barão e uma outra turnê da finalização da pesquisa de um projeto bem bacana que foi produzido pelo Fomento, né? Que foi recebido o incentivo da Lei de Fomento à Dança, chama Mulher do Fim do Mundo. Aqui está a campanha. E a gente estava com esses dois projetos viajando. E para repetir o que eu já falei em outros encontros aqui nas lives, a Lu Grimaldi, que está conosco no elenco da Verdadeira História do Barão, que é uma atriz maravilhosa, ela falou uma frase que a gente está guardando essa frase como uma maneira da gente se animar, que a gente guardou os cenários, figurinos, fomos cada um para suas casas, ela saiu do teatro, estava em Campinas, ela pegou o avião, foi direto para o Rio, e a sensação que a gente tem é que a gente continua com o suor da última apresentação nos nossos corpos. Então, com essa vontade de fazer coisas, de criar mais coisas, a gente criou esse novo espaço que
são essas lives, onde a gente tem convidado pessoas super diferentes e todas elas muito queridas, como o Denis aqui participou da última, para falar um pouco do que aquelas pessoas estão fazendo, do que elas estão pensando e de muitas aventuras que a gente já passou juntos. Hoje aqui eu vou chamar uma amiga muito querida que tem um currículo razoável, muitas coisas. Eu vou falar só uma parte dela, que é uma apresentação. Que ela sempre se encantou pela arte e educação, desde 1992, quando conheceu a Casa Redonda, e até arte. Mergulhou nesse universo trabalhando em projetos, oficinas, ateliês, cinema, formando educadores, estudou terapia artística, pedagogia Waldorf e fez um curso de especialização com arte e educação na ECA. Mas em algum momento, sabe como é que é, né? Só faltava ela fugir com o circo. E nesse momento encontramos essa índia maravilhosa, poti, linda, que eu vou chamar agora, Urga Maíra. E a gente vai falar sobre muitas coisinhas e o currículo dela só vai embora. E a gente vai falar algumas coisas que estão aqui para a gente se animar e deixar essa conversa bem gostosa. Ela vai fazer até quem estiver aí vai segurar nas suas cadeiras para ver o que a Maíra tem de bom. Olá! Uhul! Como Tá estás? bem aí? Tudo bem? Tá me ouvindo? Onde Esse você, negócio, essa tecnologia aqui desse fone, cotonete. onde você está nesse momento? Em casa, Em na casa onde? sala. Na sala. Onde? Que planeta? Ah, Cotia? Corre Cotia, Cotia? tem galinha, tem cachorro, abelhas. Tem tudo. Tem tudo. Tem minhoca, tem tucano, tem mico. Aqui não precisa usar tanta máscara. A gente fica mais livre um pouquinho. Ela está chegando Mas... atrasada. Ela Oi, tá chegando atrasada. Lindeza! Seja muito bem-vinda! Obrigada, Tá amada! Que delícia! Liu do meu coração! Eu tô Viu, aqui nos Val, viu? comentários e vou de vez em Você quando tá aqui. aparecer. Tá, combinado. Mas você tem também dois animaizinhos incríveis que só crescem, só ficam mais lindos. Desses animais que a natureza nos traz. Quem Tem, são? tem uma cachorrinha e. Ah, o Francisco Joaquim? Francisco e Joaquim. Dois seres maravilhosos. Estão aí. Né, Mar? Daqui a pouco eles descem para me ajudar. Eu tô colocando eles na roda já, né? Falei, não, hoje eu preciso da ajuda de vocês. Um tem que apagar a luz, fazer a contra-regra, né? Quantos anos, Mar, eles estão? 9 e 14, né? O Francisco e o Joca, seu, acho que é uma semana de diferença, bem pouquinho, ou um mês. 27, 26, é isso? 27? Isso. 28 e 26. 27 e Isso, 26. isso. Então são bem pertinho. E é isso, e o Joca tá com 9. Mar, Rubicão na quarentena. Bem Rubicão. gostoso. Tão importante. A gente até fez um espetáculo Anjos pelo Rubicão. Sim, Mar, sim. antes de começar a conversa, o que você estava fazendo antes desse mundo separado, assim, à força? Uau! Eu fui para Portugal, estava lá e tinha fechado umas apresentações e um curso, pequenas células assim, né? E um curso. E aí eu fui para Açores, quando eu voltei, também em Madrid eu ia dar. E aí, quando eu voltei em Lisboa, fecharam. Já não podia. Tá começando assim, né? Lá estava começando a fechar. Em Madrid já estava um caos. Eu quase que não consegui voltar para cá. E aí, quando eu voltei para cá, na verdade, esse semestre eu falei, eu vou agora, porque esse semestre eu tô lotada de trabalho. Né? Tinha bastante coisa, cursos, oficinas, 2 espetáculos que a gente estava já tinha fechado para ficar em cartaz. Quando que era? Abril e maio, a gente ia ficar com Yanderuvuçu, O Menino Trovão, em cartaz. Bem, meu mundo caiu, porque eu cheguei dia 12 de março e entrei para dentro de casa, tipo, para tudo, né? E aí foi isso, no começo mais barulhento, né? Então eu vim dessa jornada, dessa onda, assim, né? Que a gente fez bastante coisa, eu fiz bastante coisa o ano passado. E para esse ano, pela primeira vez, eu tinha agenda.
É, eu acho que essa parada também, com tudo a 100 por hora, permite que a gente tenha uma força um pouquinho mais, vamos dizer, confiança, né? Nem que força, uma confiança de saber onde a gente estava e Sim, que bastante coisa aí carregando na mochila, com muita riqueza, né? Diferente, talvez, se a gente tivesse naquele momento que sempre acontece, que tem aquelas baixas de produção criativa. A gente fica puto sim. porque já está fazendo tudo aquilo que já estava assim, explodindo dentro da gente, mas ao mesmo tempo é uma revisão completa, né? Para a gente olhar para tudo. Sim, total, total. Você ainda no silêncio aí do seu mato, às vezes dá silêncio demais, mas Dá silêncio demais. Aí dá muito barulho dentro, né? Quanto mais silêncio fora, mais o barulho dentro cresce. E aí é preciso silenciar também, né? E eu acho que a gente tem um costume muito de trabalhar também sobre demanda, né? Eu sempre fui assim. Sempre as coisas chegaram para mim, para ontem e tal. E agora, não ter isso, né? Ter esse meio silêncio mesmo, que você fala, nossa, então sou eu comigo mesmo, vou ter que criar agora, do nada, também é interessante, né? agora É provocador. eu quero saber um monte de coisas assim. Eu conheço você de um tempo para cá, né? Eu conheço já faz um tempo para cá, bastante tempo, e sei de algumas referências que são super interessantes assim, porque o nosso último encontro foi no palco do SESI, né? Para a gente produzir um espetáculo novíssimo da Nau de Ícaros, que para nós foi vamos dizer assim, uma grande realização, porque era um sonho muito antigo da Nau de Ícaros, e poder reunir uma equipe tão fantástica e contar com você nessa equipe, numa cena que a gente, quando criou, a gente começou a falar sobre a cena, a gente falou, puxa, a Maíra vai nos ajudar. A gente não sabe fazer isso aqui, mas com a Maíra. E aí, então, o nosso último encontro foi fazendo o Barão, que foi agora, Sim, no ano passado, numa produção muito grande, realizando um sonho com uma equipe de sonho mesmo. A iluminação que o alemão conseguiu contribuir com Wagner Freire, com aqueles figurinos, com aquele cenário, o Cris, a direção do Romagnoli, foi tipo uma coisa maravilhoso. incrível, né? É, mas eu te conheço de algum tempo, assim, para aquilo tudo estar acontecendo, muita coisa, muita água passou aí pelo seu, né? Muita fogueira, muita água, muito caldeirão, né? Teve muita coisa, assim. Eu esqueci, você trabalhava com a Estelinha, né? Foi bem nessa época que a gente se juntou para montar a cooperação criativa no Galpão da Nau de Ícaros, né? Sim, E tinha uma coisa nascendo muito forte, assim, pelo menos naquele período, que era a contação de histórias, né? Então tinha uma junção já de uma força enorme de educadora, de ateliês, de coisas que cuidavam da gente, né? Que faziam bem para a gente, né? Dos fazeres, você sabia já essa coisa da arte terapia, como elaborar isso. E a gente, acho que minha suposição, tá? A gente se cruzou muito forte nessa questão que era uma coisa sua natural já, mas dessas influências ibéricas que a Náutica também estava, né, mergulhado, né, dessa questão armorial, que é onde a gente também encontrou uma escola de referências assim. Você uhum. lembra? Como é que você lembra disso? Então, eu lembro bem disso, porque uma que eu acho que já tinha essa influência mesmo, né, do próprio pensamento antroposófico, né, de como que isso nos tocava, como que você tinha essa visão já, né, você sempre já foi um cara de binóculo, não é de visão lá para frente, né, e aí quando veio essa proposta, né, da cooperação, que era integrar tudo, para mim fez total sentido, porque eu sempre fui de integrar tudo, né? Quando a gente fazia o ateliê de artes, a gente já ia fomentando todos esses outros pilares que faz, né, que constitui uma arte, desde para criança como para adulto e nesse caminho dos ateliês, né? Então, eu e a Estela, a gente fez muitos encontros, muitas coisas, e a gente fez aquela parceria com o Espaço Unibanco de Cinema,
né? Que a gente trabalhava com um filme, um lançamento de um filme, e com oficinas de arte. Então, a gente contava a história de quem é que estava ali fazendo o filme, e depois a gente fazia uma oficina. Isso era para as crianças do estado. Como que chamava esse projeto? Cinema na Escola no Cinema. A gente participou, né? Vocês convidaram a gente uma vez. Isso, a gente fez o lançamento do Menino Maluquinho, não foi? O Quinho, você foi o Quinho? Apavoramos as crianças. Quase que elas correram para a Rua Augusta, desesperadas. Total. Isso foi o quê? 96, 97, né? Nessa Né? época não tinha, a gente era muito analógico. E a gente fazia Então, essas propostas muito loucas. mas era isso que eu queria chegar, né? Porque o que a vida está nos provocando hoje de uma certa maneira, é elaborar todo esse analógico que você é fera das feras, que todo mundo olha para você com essa pele linda, esse cabelo maravilhoso, e não sabe que você tem 180 anos de conhecimento, né? Adquirido, né? Só no caldeirão, só no Só no caldeirão. caldeirão. E são muitos saberes, né? Acho que é porque nesse caldeirão a gente vai colocando a vida, né? Eu acho que é de como a gente vai caminhando, fazendo a estrada, né? Como que a gente vai se encontrando. Eu acho que eu, desde muito menina, aprendi com menos a olhar o mais, sabe? Então, eu acho que a gente também chega num momento que a gente olha para trás e vê o quanto a infância ela é o berço primordial de tudo que a gente hoje busca, sabe? Quanto que está lá, todo o nosso baú, todo esse caldeirão, tudo que eu acho que tem uma origem muito forte Então, na primeira infância, né? toda essa tecnologia absurda que a gente tem do analógico, mas que agora ela é muito possível nesse ecossistema novo que é a nossa casa, né? Nossa caixa de tecnologia agora está aqui em casa, né? Sim. Mas essa mistura toda, você teve uma infância muitas influências, né? Mas pouco que eu sei, assim, Sim. Urga, Maíra, essa Índia Poti, né? Ali tem uma mistura de tecnologias mesmo, no DNA, né? Tem, né? Eu acho que mais do que essa coisa indígena, eu fui criada no sertão de Minas Gerais, né? Na beira do Rio São Francisco. Então, até os 9 anos de idade, a gente não tinha energia elétrica. Meu pai era muito roots. Essa coisa de permacultura ele estava querendo fazer sei lá, 75, né? Então, eu acho que ali aguçou o meu olhar, né? A gente era vizinho do Manuelzão, que é o Manuelzão e Miguelim de Guimarães. Então, esse lugar, né, essa atmosfera, essa cultura do sertão era muito presente. Esperar a folia de reis passar em casa, eles todos fantasiados, tocando, e a gente dormia na sala, né, para fazer isso. Na sala tinha umas cocheiras, sabe cocheira que o boi come, toco de madeira? Cada um tinha sua cocheira na sala, e aí a gente dormia esperando. Então, sei lá, foram alguns anos assim desse universo que era muito rico, que na época a gente nem sabia o que era isso, né? Mas isso fica, porque fica como referência daquelas pessoas, daquele lugar, daquela natureza e de muitas e muitas e muitas histórias, porque o que as pessoas no sertão fazem? Elas trocam Festa, histórias. festa e conta história. Festa e conta história. Contar história e depois Planta e colhe. Então, é por isso, tá assim, agora que todo mundo está nos assistindo, já sabe por que você gosta tanto de festa também, Maíra. Adoro uma festa, exato. Tem festas maravilhosas, não fizemos? Juntos. Nossa, incríveis, né? Foram aquelas outreias, o que foi aquilo? Não, para mim foi muito louco, porque tudo bem, estava ali, jardim de infância, trabalhando, né? Eu sempre trabalhei muito. Já contava história em hospital, em asilo, em tudo quanto era canto, eu estava contando história. Isso não era uma coisa que se fazia naquela época. As Muito pessoas bom. achavam muito estranho contar história. Hã? Como assim contar história? Você lê história? Não, conta história. Não, e Né? não era de qualquer jeito, peraí. Também Não é de qualquer jeito também. era fazer todos os arcos pedagógicos. Rapaz,
A primeira banda que a gente fez, que eu fiz um rolê, tinha Denis, Lênis, Bruno Buarque, quer dizer, o baque inteiro praticamente estava lá dentro. E a gente saiu rodando o Brasil, assim, né? Aí, Brasil não, o estado de São Paulo, que a gente fez a comemoração, foi em 2000 isso. Sei lá quantos anos de São Paulo. uma- Oi? projeto com a Regina Machado? Sim, com a Regina Machado. Mas, enfim, aí, nessa época que eu encontrei vocês, eu estava fazendo, eu era uma Carola, uma vovó, que fazia a pedagogia Waldorf, tinha aquele meu carro DKV, lembra? Bem antiguinho. E aí falaram, você quer vir, é circo, não sei o que lá. Eu falei, gente, eu quero, quero. E quando eu entrei, eu falei, uau, acho que era isso que eu estava buscando na vida. Encontrei o lugar, era aqui. E aí, enfim, tudo aquilo. E aí teve logo a primeira estreia. E quando teve a primeira estreia, eu falei, nossa. Melhor eu ir Ai, embora, né? ai, Jesus. Não, aí eu rompi casamento e casei com anal. Foi Mas você muito bom. E a gente pôde dar conhece esse mergulho e trazer toda essa bagagem para dentro e compartilhar, né? E aprender muito também, porque eu aprendi muito. festa, né? Contou Sim, história e sentado para ouvir no meio de uma festa. Incrível, né? sim, era incrível aquilo. Tipo, foi o berço de muitas coisas. Aquilo sim era caldeirão. Aquilo era um caldeirão. Aquilo era um Ali era caldeirão. caldeirão, é. Que Agora dava para com fazer todas. Vocês compravam todas as bruxarias, né? Vamos encher o teatrinho de pinos. Vamos, vamos, tá. Não, eu quero folhas de eucalipto no banheiro. Ah, tá. Quero vela. Ah, tudo bem, vamos. A gente fazia tudo que a gente queria, né? essa Realizar. sabedoria, aquele seu carrinho nunca conseguiu parar numa vaga, né? Ele sempre ficava ou no meio da rua, ou em cima da calçada. Você chegou a fazer baliza de lá para cá ou não? Não. Ah, que Lógico que bom. não. Óbvio que não. Não, depois eu arrumei uma caravan que tinha que andar com ela com galão. A Érica deve lembrar disso. Claro. E aí andava com aquele galão de água para colocar no radiador. E uma vez, depois de uma faxina que a gente fez lá no camarim, a gente andando, parava um pouquinho, enchia o negócio, já tomando uma cervejinha. A gente foi. Tá me ouvindo? Que fez um tututum aqui. Eu Ótimo. não estou mais ouvindo. Ah, não, estou sim. Aí a gente foi. Eu tinha um ex-namorado que era técnico de som, que gravava Racionais, Chico Sainz e Lenine. Aí a gente foi no show do Lenine. Imundas, fedendo, aquele vapor daquele carro que saía depois da faxina. E a gente estava lá e a gente chegou e ele foi apresentar o Lenine para a gente. O Lenine, vem cá, que eu vou te dar um cheiro. Eita! Cheiro não, pelo amor de Deus. Enfim, era muito bom, foi muito bom. Oba, É. em casa, na sua casa agora, ou essa semana, assim, eu sei que você não, você faz comida muito bem, faz pão, cria abelha. Qual é a invencionice da última invencionice da pandemia para você? A última invencionice. Bem, minhas plantas. Agora, você descobre quando você vai estar tá ficando velha, é quando a sua venca vinga. Quando você fica olhando e fala, nossa, minha samambaia tá linda. Então, acho que eu tenho essa coisa com as plantas, né, de entender o lugar delas ao sol, onde que é essa que está feliz aqui, não está mais feliz aqui, dananã. Então, acho que essa relação com o sol, de novidade, assim, e, puxa, esse lugar de silêncio, esse lugar de fazer menos coisas, sabe? E voltando mesmo para dentro, eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi nesses tempos, porque eu não era assim. Agora, Má, em casa agora, eu acho que não é uma coisa da idade, não. Eu acho que é do momento mesmo, assim. Acho que tá todo Também. mundo tendo que olhar para o ralador de queijo, né? Que se o cara não tem uma habilidade com as plantas, ele vai ter que olhar, puxa, esse ralador aqui, né? Pô, aí ele vai, né? Vai pro quadro, a foto,
enquanto ele também está conseguindo lidar com o espaço interno, mas esse espaço e eu acho que isso vai ser muito marcante. A gente está pensando muito sobre isso, né? A gente está vivendo, de uma certa maneira, uma opressão, né? Pandêmica, política, filosófica, social, mas ao mesmo tempo a gente está tendo uma liberdade agora, aqueles que têm o privilégio como nós de ficar em casa sofrendo como artista, mas a gente tem uma casa para ficar, tem os filhos aqui em saúde, mas em algum lugar a gente está elaborando com muita liberdade esse olhar, né? E Sim. isso vai ficar marcado para todo mundo. A gente está muito acreditando nisso, nesses anos 20, esses 2020, eles são especiais de alguma forma, porque é daqui que a gente tem que pegar e se catapultar para frente na busca da liberdade, da estabilidade, estabilidades políticas, né, das novas maneiras de pensar. Acho que a gente está tendo que iniciar um momento com esse conhecimento de bruxa. Me fala sobre as abelhas. Como é que você pode ser uma apicultora em 2020? Eu acho que eu sempre fui, né? A minha avó, Dona Ulrich, que está com seus 97 anos, ela sempre teve. E eu sempre me fascinei muito por aquilo. E aí, eu, sei lá, desde os 10 anos, eu comecei a adentrar esse universo. Quando eu fui para Floripa, que eu estava mais próxima dela, e ela tinha umas caixas, eu fiquei lá total com ela, e ela passou meio para mim, sabe? Esse legado. Lógico que ela tinha uma relação com as colmeias que eu ainda não consegui chegar, porque ela conversava com as abelhas, assim, é uma sintonia, um lugar que chega assim, que ela ia com um chapéu, um véuzinho assim, uma roupa de manga, uma luva, mas não ia tipo blindadaça, sabe? Não é desse lugar. A gente põe Mas, aquelas roupas que parecem um astronauta. peraí, as pessoas não têm ideia. Como é que você se veste? O que é isso que você faz? Você tem que fazer o quê? O que é cuidar das abelhas? Ah, você veste uma roupa que é um macacão gigante, que tem uma tela e um chapéu, luvas, botas, com uma roupa toda por baixo desse macacão astronauta. Aí você tem que preparar uma fumaça, né? Que é um borrifador, assim, que você faz com uma madeira, que você escolhe uma serragem, tem que tomar cuidado com o tipo de serragem que você pega, e você pode pôr umas ervas lá dentro que também acalma as abelhas. Acalma todo mundo, dependendo da ervinha que você põe. Mas é melhor pôr só para as abelhas. Aí você vai lá para comer, vai lá Uma coisa trabalhar. básica para esse momento, não é? Assim, uma coisa que cada um tem, além disso tudo, essa tecnologia absurda que você consegue, você cuida das plantas, cria dois moleque, tem uma cachorra chamada Mel, e aí você cria, que nem Umas uma caixinhas de louca, abelha. objetos e com toda a técnica de teatro de sombras. É muita coisa, mas como é que você consegue fazer? Como é que você tem 24 horas? Como é que você faz tudo isso? Tem épocas que é difícil. Eu ainda coordeno 2 jardins de infância, né? Dou aula para o ensino médio, que eu adoro os adolescentes muito loucos, muito mal-humorados, mas muito divertidos também, que apontam, né, esse norte para gente. Acho que eles têm também essa questão toda interna e tal. Ai, Marco, eu acho que é uma coisa de você estar sempre olhando para tudo, assim, sabe? Eu não sou muito quieta, eu sou irrequieta, mas tudo isso me faz bem, me acalma. E eu acho que as abelhas é um pouco isso, assim, sabe? É um universo que quando você está lá e você abre uma colmeia, que vem aquele bzzz, sabe? Aquela vibração, é um negócio que mexe com todas as suas células, né? A gente é feito de água, então você vibra inteiro. Se você tem esse feeling de sacar isso, nossa, isso te conecta, te faz um fio de Uau! conexão que é maravilhoso. E fora que é uma medicina se abrir uma caixa, né? Dessa, tem tudo lá dentro. Sabe que a maior preocupação do Joaquim, meu filho Joaquim, de 14 anos, é abelhas, né? Ele, Então, ele tem medo?
Não, a maior preocupação dele com Ah, do relação que vai acontecer com as ao abelhas? cuidado com a Terra, né? Com o planeta Terra. Sim, A preocupação de cuidado, de pensar sobre o meio ambiente. sim. Ele fica essa coisa das abelhas. Agora a gente já diminuiu muito o ano passado, né? E agora, com essa história dos gafanhotos, a gente corre verdadeiros riscos bem graves, assim, sabe? Meio perigosos, né? E, Ó, o pão Mar, de queijo vai queimar! oba! Vai sair pão de queijo! Vai ver, de Minas, vai Ô, Mar, queimar! os seus últimos trabalhos ganharam um requinte muito absurdo, né? Nos objetos de luz, né? Não sei como chamá-los, esses anteparos, esses bonecos que se utiliza para o teatro de sombras. A gente pôde usar isso no Barão com muita sofisticação também. Eles são manipuláveis. Eu sei que você preparou umas coisas aí, não sei se vai te atrapalhar mostrar, mas Não, vou mostrar, claro. me fala antes, como é que você chegou nessa coisa da cenografia mesmo, da cenotecnia, né? De trabalhar essa. Eu sei que você tem parceiros super legais que te Sim. ajudaram. Então, acho que veio vindo assim, né? Eu acho que esse meu olhar para a luz veio desde essa época que eu não tinha luz, né? Que a gente vivia a luz de vela. Então, pelo telhado, aquele negócio de observar, eu sempre isso me chamou a atenção. Quando eu entrei na Nau, isso também me chamou muita atenção, porque aquele primeiro espetáculo que a gente fez, que a gente tentou fazer um gigante, e ele já era de perna de pau, e a gente jogou uma luz ali, mas era uma luz totalmente imprópria para aquilo, que refletia mil coisas e tal. Aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, eu quero fazer, eu quero descobrir isso. Quando teve a animação, era a animação, acho que era, que tinha que todo mundo corria assim e ficava aquela luz e as pessoas ficavam gigantes naquele tecido branco e depois vinha aquela projeção do Raimo. Aquilo ficou em mim, assim, eu achava, falava, nossa, né? Onde O que exercício, isso pode chegar? o exercício era exatamente esse, era como a luz revelava as coisas, e aí eram os corpos, as pessoas, o instante, o frame, o estudo era exatamente esse. É. Me Mas lembraram. eu ainda estava muito quieta nessa, com medo da tecnologia, né? Dessa coisa. Eu sempre fui muito da invencionática, como nosso querido Manuel de Barros fala. Então, para mim isso era uma questão, né? Lâmpada, luz elétrica, projeção, socorro. Mas estava ali na sala de cinema, todo mundo bem perto, muitos amigos que, né, fazem isso da vida e tal. Mas eu pesquisava, a minha pesquisa daí veio muito das histórias da tradição oral, dessas histórias de ensinamento, como os objetos e as coisas poderiam servir de instrumento para que essa história chegasse mais nas pessoas, né? Porque só a narrativa estava difícil. E hoje em dia eu acho que ela ainda está cada vez mais complexa nesse sentido, né? Do tempo de escuta, do tempo que tem, as coisas são todas muito rápidas, né? Então, daí que veio, e quando eu me juntei com a Andy, que a gente fez o Círculo de Salomão, a gente já queria fazer uma mandala gigante, assim, que a gente fez uma pesquisa, agora eu não vou lembrar o nome do alemão, se o Chris estiver aí, talvez ele saiba. É um cara que fotografa a água, o movimento da água, né? O desenho que a água faz quando um objeto entra, o contato da água correndo, enfim. Daí ele tem um registro fotográfico muito bonito, é um cara, um alemão bem doidão. E aí a gente pegou esse desenho dessa mandala para projetar num gobo. E aí o tecido era uma seda branca gigante, numa vara, pescava essa sombra assim, sabe? E balançava e ficava uma imagem muito incrível. E aí a gente tinha outras ceninhas de sombra também que a gente fazia. Mas como uma pesquisa, assim, como mais uma maneira de solucionar um probleminha que a gente tinha ali na narrativa. E aí depois a gente veio fazer o Príncipe Caranguejo.
Aí, quando a gente fez o Príncipe Caranguejo, a gente queria dar um passo a mais na tecnologia. E a gente queria usar mesmo. Daí a gente usou um projetor, né? A luz do... De trás, a luz do projetor, a luz de trás. Então, a gente tinha tanto da frente, né? Sempre por detrás, na verdade. Mas a gente atuava na frente. E atrás, a gente fazia várias cenas de sombra, tanto de corpo, como objetos e cenários. E quando vinha a luz do projetor, que na verdade a gente fazia um grande aquário. O projetor ele servia para essa cena do aquário, que era maravilhosa, que tinha uns peixes, umas águas vivas, e a gente meio que brincava com isso, e era tipo, uau, sabe? O castelo era uau, a luta com o caranguejo era uau. Então a gente veio pesquisando isso e junto com isso, eu não falei, né? Naquela época que a gente estava lá no Espaço Unibanco, ele mesmo, a gente fez o lançamento do Quiricu, Príncipes e Princesas, do Michel Ocelotti. E ele veio para cá. E quando ele veio para cá, eu fiz uma oficina com ele. E foi muito legal. Aquilo ficou guardadinho dentro de mim. Falei, nem sei como usar isso daqui, desencanei. E aí no Príncipe Caranguejo, isso explodiu no palácio, nas cores, nessa forma e tudo mais. Esse é um segredo nosso, hein? Logo mais a gente vai fazer isso aí. Logo mais a gente vai fazer isso aí daquele tamanhão lá, daquele jeitão lá. Logo mais. Gigante. Fortes também. A gente aqui em casa agora, você tem uma ideia como foi forte desde aquela época do Michel Ancellot, que a gente vai partir da semana que vem, a gente vai assistir um por dia aqui de novo. Para os meninos, é uma maneira deles, né, se conhecerem, terem outros assuntos, outras culturas, outra luz, outro tudo. Maravilhoso. Bom, não é demais aquilo. Que referência incrível. Você que É. apresentou. Aquilo é muito maravilhoso, né? Leva para um outro lugar. É muito bonito e ele é muito preciso em tudo que ele faz, né? Então ali ficou. Então no Príncipe Caranguejo eu trouxe um tanto dessa referência porque é meio que essa direção de arte eu que sempre fui fazendo, né? Tendo esse olhar de como misturar, de como que a gente ia fazer essas coisas. Aí no A Vida Secreta das Fraldas tem uma cena de sombra também que é muito fofa, muito bonitinha. E aí a gente participou de diversos festivais. Eu fiz curso com a galera do Djokovita, que é tipo, sei lá, referência master do teatro de sombras mesmo, grande, né, com, sei lá, 20 atores, gente, todo mundo trabalhando muito grande nas sombras, né? Muito bonito o trabalho deles. Então, eu fiz algumas residências com eles, que isso também possibilitou olhar de outra forma, de outras possibilidades ainda. Tem uma galera lá no Sul, que é do Teatro Lumbra, do Clube da Sombra, que é uma turma que trabalha com isso há 30 anos já, pesquisando o teatro de sombras. São poucas pessoas, né? Porque eu acho que eu até agora sempre fiz teatro com sombras, não de sombras. Tem essa diferença. Quando a sombra, ela é protagonista, sabe? Sim. Isso é muito difícil. Você Agora, dá vida. Mais difícil deve ser ter o Álvaro para manipular sombras. Álvaro, Celso, Érica, Letícia. Como foi ter esses seus atores representando aquilo que você criou com a gente? Foi maravilhoso, porque eu acho que eles já sacam de tempo, espaço, de movimento, né? Porque eu acho que tem muito de coreografia nisso. Lógico que é tudo bem assim, né? Para fora, e a manipulação e esse tempo e esse deslocamento é tudo pequeno, porque na sombra é outro tempo. E a gente não teve esse tempo de aprender, né? Eu não tive um laboratório com eles, com vocês, de falar, gente, é assim que funciona, foi ali. Então, chegou uma hora que eu dei uma de louca. Falei, não, é assim, ó, você fica aqui, mexe para cá, sobe para cá, né? Tive que fazer essa coreografia para funcionar. Mas eu acho que se a gente tivesse tido o tempo, outras coisas muito mais maravilhosas teriam surgido. Né? Surgiu aquilo que já é maravilhoso e sempre, vira e mexe, tinha aplauso em cena aberta, né? Era muito divertido, aquilo é muito mágico. Ela assistiu todos os dias.
E o melhor dia foi um dia que o Álvaro tropeçou, que só a gente viu, né? Ninguém na plateia percebeu, mas ele, porque a gente tinha aqui, né? A gente fez todo aquele projeto em 2 meses, né? Tudo aquilo foi criado em 2 meses, né? E assim, lá no SESI a gente já estava sabendo que ia ser assim, rock and roll, vamos lá. E foi melhorando com os dias. Mas essa coisa de vir daquela engenhoca, daquela grua gigante, e depois, fechar todo mundo para fazer, era Nossa, maravilhoso. como que faz o coração se acalmar, fechar para E fazer aquilo? com um cordinho lá da vela que o Álvaro segurava da cena anterior, que a gente fazia aquele salto, né? Aquele degrau dramatúrgico do barco que estava sendo construído para a tempestade chegar, fechar todo mundo e aí começar a sombra, ser contada a história toda. Uma vez o Álvaro tropeçou e caiu para fora do palco. E a gente ali, e aí o que aconteceu? Ele Cadê? levantou, tudo ótimo e continuou e tá tudo certo, assim. Muitas emoções, não é só o que o público está vendo ali. É muita É, emoção fazer. total. E teve uma vez também que deu pau na latinha, né? Na luz. Dá A, a, tudo, né? É isso, é uma coisa muito. Eu já tomei choque no palco, sabe? Já deu descarga elétrica no negócio. O negócio é bem mágico, assim, também. Como aconteceram tantas coisas que para o público não foi nada, foi lindo, assim, sabe? Tudo harmonioso, aconteceu. Quem estava do lado da frente não viu nada. No espetáculo Esse o Menino Trovão, eu tinha voltado da Amazônia, estava fazendo uma imersão lá no FIS, que é o Festival de Teatro de Sombras que acontece aqui em Taubaté, maravilhoso, que sempre tem muitos encontros, vem gente do mundo inteiro, é uma troca absurda, muito legal. E, e a gente estava lá e o Grupo Manuí me convidou para fazer esse espetáculo. A gente tem uma história do Cacaverá, que é uma cosmogênese guarani, que a gente quer fazer e quer fazer com teatro de sombras. O que você acha? Eu falei, vamos agora, porque lá na Amazônia eu só pensava nisso. Eu falava, gente, eu quero fazer alguma coisa, sei lá, né? Dessa exuberância do quê, não sabia o que era. Mas veio, como sempre, uma grande encomenda maravilhosa também. Então a gente começa hoje e daqui 40 dias a gente estreia, tá bom? Tá bom. Aí a gente chamou o José Sampaio, que trabalha com videoprojeção, com. Como que chama aquilo? Videomapping. Videomap. Isso. Aí o cenário nosso é uma oca, né? É um opã. Então eu fico lá atrás, fica uma narradora e um músico na frente, e o José lá na cabina do som mandando a projeção pela frente, porque a projeção tinge a narradora, faz umas sombras negras, né, na projeção, e eu venho por trás com as sombras interagindo com essa projeção. Uma A imagem projeção. maravilhosa. As imagens são tipo incríveis, os bonecos que Então, vocês construíram são muito incríveis, né, vou Mar? dar uma palhinha ali para vocês já Você quer já. algo? Porque daqui a pouco a gente tem 15 minutos. Tá. Você consegue virar? Como é? Tá tudo pronto? É isso? Você precisa do Tá. quê? Não, tá tudo pronto. Aqui é tudo pronto, vamos. Cara. Eu e Caetano Veloso hoje, tô pensando. Eu falando, eu vou falando para a galera assim, tem aqui fixado, tem o Boa. Apoia-se, que a campanha que a Náutica está fazendo. E que nessa campanha a gente colocou ali um monte de recompensas e uma maneira da gente se estruturar para colocar os projetos no online, no digital e transformar. Então, quem está assistindo, que se ajudar a gente a divulgar, é super importante. Acho que na outra semana a gente vai ter um vídeo de verdade, a gente vai, na verdade, está testando a campanha e vai entrar com ela a todo vapor até o final do mês. Eba! Você consegue se mexer aí? É só papum? É papum assim? Já É, está pronto? papum. Mas são tipo, uma tem 3 minutos e a outra tem 2. É Qual que você, VaptVupt. qual que você achar mais legal? Tá bom. Não, vou fazer as duas. Ah, tá. Que Então vai. uma é um presentinho para vocês e a outra é um trechinho do espetáculo. Não tem a projeção, né? Porque não tem como eu fazer esse recorte e tal, mas pelo menos dá para ter uma ideia Vambora. dessa movimentação e tal.
Tá, eu preciso pedir ajuda aqui, começar a apagar tudo da blackout. Os assistentes estão aí? Chama eles. Estão lá em cima, peraí ainda. E O depois que eu disso, faço? Eu só não sei com o microfone. vai lá, não, vai fazendo que eu vou falando, vou enrolar Vai aqui falando depois. aqui com o povo, tá? Beijo. Eu vou tirar daqui a pouco, eu vou tirar os comentários, é legal, amar, para ver bonito, e depois volto com os comentários. E hoje, depois, eu queria dar uma dica para a galera. Às 8 da noite, vai ter uma apresentação do Dolores, que é um espetáculo maravilhoso de um amigo nosso, e de dois amigos, né, da direção Marcelo Várzea e a Lara Córdola, que faz como atriz, no site da APA, da Secretaria Estadual de Cultura. Ficou lindo. E a Érica fez a direção de movimento, é super bonito, tem uma iluminação incrível, Beth, tem que ver. Vai passar mais tarde. E também depois a live do Caetano, que a gente não tem como, né? Não sei o que você vai fazer depois, mas a gente vai ver a live do Caetano mais tarde. Vou ver a live do Caetano também. Deixa eu apagar. Ó, pessoal, agora para vocês um presente incrível da Dona Maíra. Peraí, eu A preciso Urga. ir lá para trás. Deixa eu ver assim. Tem que virar aqui, né? Talalá. Isso. Virou para a tela. Ó, estamos em casa, vendo. tá vendo? Incrível. O Francisco Incrível. vai segurar aqui para mim para poder fazer lá atrás. Olha lá, Francisco. Segura aqui, filho. Tomara Eu vou tirar os que comentários. tem, gente. É a agora. primeira vez que eu vou fazer isso. Eu vou tirar os comentários. Deixa eu ver como é que faz isso. Sem senha. Como é que tira os comentários? Espera aí, Má. Vai vendo aí, eu vou vendo aqui também. Tá. Como é que tira os comentários? Celcinho, como é que tira os comentários, hein? Aqui nos 3 pontinhos. Desativar comentários. Achei. Pronto. Tá pronto aqui, Má. Tá. Aqui também tá quase. Deixa eu só apagar essa luz. Tá. Então, para quem está chegando aí, a gente vai ver. Apagou a luz. A gente vai ver um dos saberes dessa bruxa querida Poti Guarani Urgamaí. Vai lá, Má. Peraí. Vai lá, Fran. Solta. Solta. Foi. Aumenta, filho.
Travou? Agora eu tenho que mudar aqui um pouquinho. Ótimo, que incrível, Maíra. Deu para ver o que você falou mesmo. Das Dois. referências. Você tá incrível. Maravilhoso isso. Tá com outra tecnologia. Ó, ninguém imagina quanto tempo para levar um negócio desse, hein? Oi? Fica lindo, dá para ver tudo, dá para sentir como se estivesse no palco. Que gostoso. Muito legal, muito bom mesmo. Agora tem mais um que eu sei. A gente vai ver mais um, pessoal. Senta na cadeira. Tem a surpresinha. Um minuto. Cacete. Maíra com seus dois assistentes, Joaquim e Francisco. Francisco na operação de vídeo e Joaquim na assistência total de contra. Vamos lá? Ó. Uau. Não é essa. Aê! Celcinho se teletransportou para aí. Olha o Barão. Que maravilha essa imagem, Má. Olha isso, que incrível, cara. Que incrível. A lua na taça? Como é que é? A lua na taça. O Barão não ia. A lua na taça. Filha, olha isso. Não, incrível. Incrível. Depois faz uma foto para a gente postar também aqui do show que aconteceu. Ver aqui o bastidor. Quero. Mostra os bastidores pra gente. Uau. Deixa eu acender uma luz. Uau, hein? Então Olha aqui é o isso. rédio. Esse é o bonequinho do Barão dentro do... Dá para ver? Não, travou. Travou? Já vai. Travou um tiquinho, mas já entra aqui. Peraí. Entrou. Olha que lindo. Nossa, ficou ótimo, Má. Você fez agora isso? Você fez? Fiz, agora à Quando tarde. você fez? Ah, fala sério. Não, esse caranguejo já tinha. Era do Príncipe Sim. Caranguejo. Mas aí eu tinha um boneco que, enfim, não tinha dado certo. Lembra? Eu trouxe de volta. Aí eu Sim. catei ele. Eu não sabia se eu ia fazer um negócio ali com o barco. Aí esses... Ah, sei lá.
Essa é a onça. A onça é incrível, incrível. Onça é incrível, né? Aquela figura do menino abrindo o olho do índio Mas é é bom que ela, imperdível. ó, atrás ela não tem rabo, não precisa Sim, ter a segunda perna. Só de sombra sim. por causa disso. Cadê outra boa? Omar, volta lá para te falar. Tem 4 minutos para a gente conversar. Opa, pronto. Agora te ver. Senta lá para a gente falar. O que eu A internet está até melhor de falar. Não sei. Omar, Eba. Hã? incrível. Essa, Fofinho, né? me veio um monte de ideias aqui que depois eu vou te encher o saco aí para a gente fazer, para te provocar aí, para fazer da sua casa para o planeta aí. Você vai ver. Vamos Então, conversar disso depois. isso, né? A gente tem que ir entendendo, porque a minha tela, é isso que é do pequeno, eu trabalho com uma tela de 3,5 por 5. Essa tem 1,5 por 2. Então, É gostoso. aquilo. Tem que entender o quanto isso já é rico demais. E o É. quanto a tecnologia, a gente acha que não, mas quanta tecnologia tem numa caixa cênica, né? Que permite essa tela grande. Ali é um dispositivo muito tecnológico. É. Mas nossa casa também pode se tornar, ele vai ser um pouco menor para caber aqui dentro. Tem essa relação, assim, de como caber aqui dentro, né? Sim. Agora, eu queria te perguntar umas coisas, assim, nesses 3 minutos que nos faltam. O quê? Você tem sonhado e você tem se lembrado dos seus sonhos? Aqui a gente pratica muito isso. Inclusive, amanhã eu vou fazer uma live com a Lucila, que pesquisou os sonhos ameríndios, como que eles se relacionam com sonhos, porque a gente tem sonhado muito, eu tenho sonhado muito. E eu tenho tido sonhos incríveis, assim, desde respirar embaixo da água, a ser um drone e sobrevoar, tipo, Berlim, sendo drone. Berlim. Berlim, gente, nem nunca fui para Berlim, mas, meu, sobrevoei só em filmes, em fotografias, em memórias e histórias. Sobrevoei Berlim inteiro, meu, incrível. Que mais de sonho? Assim, já sonhei que eu entrei na tela e fui para o outro lado. Sonhos muito legais, eu tenho adorado. É uma coisa que eu tenho feito muito. Eu também tenho sonhado bastante. E é um sonho recorrente de estar em cena, né, me apresentando. E tem muita gente, e o palco ele vai derramando, assim, ele vai transbordando e vai virando outros lugares, e vai para ar livre, vai para lugar fechado. Tem sido muito bom. Porque acho que tem um futuro bem, bem aí para ser criado, né? Para ser contado. E o que você faz, acho que tem um espaço muito importante desse imaginário, dessa construção com criatividade, né? Fazer esse exercício do contar, do construir, do ver e de imaginar junto. Você sabe que as sombras é um grande gatilho para esse inconsciente, porque a sombra, o que está por detrás, a sombra negra, ela na verdade ela existe, né? Nosso cérebro, aqui nossa cachola, olha uma sombra e fala existe. E então pera, vou ter que tem 40 segundos para terminar. Tá, beijo. Não, calma. Eu preciso te agradecer muito. E a gente vai ter que fazer, na verdade, a gente vai fazer um programinha mais para frente. E um programinha que sai desse tamanhinho de live assim, de Instagram, para a gente poder conversar mais. Mas a gente tem que te agradecer. Foi um presente, Má, um presentaço. Que lindo. Um presente que lá atrás, tá? A gente ganhou lá atrás. Foi a live poética. Em 97, de meu presente, a gente está desembrulhando ainda. Minha Liu amada. Obrigado, Má. Obrigada, viu? Foi uma delícia. Essa sacudida, até para eu tirar as coisas da mala, do baú. Tchau. Beijo. Tchau. Love you!